Queridos, eu queria convidá-los a abrir a Escritura na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Nós vamos do verso 13 até o verso 26, a passagem é muito conhecida e está bem dentro do tema do nosso congresso. Gálatas, capítulo 5, do verso 13 até o verso 26. Vou só pegar meu celular aqui, que minhas anotações estão aqui. Obrigado. Ouçamos a leitura. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Até aqui, queridos, a leitura da Palavra de Deus. O apóstolo Paulo escreveu a carta aos Gálatas com o objetivo de impedir que eles se desviassem da mensagem que Paulo havia pregado na região durante a sua primeira viagem missionária. Paulo esteve na região pregando em Antioquia, Icônio, Listra, Derbe e Perge, que são cidades do sul da Galácia. E depois ele fez o caminho de volta para Antioquia, da Síria, de onde ele tinha saído. E algum tempo depois ele recebe informação de que aqueles irmãos que tinham se convertido naquelas cidades estavam sendo assediados por um grupo de falsos profetas que estavam ensinando a necessidade de se guardar a lei de Moisés para que se pudesse obter a salvação. Provavelmente eram judeus que haviam crido que Jesus era o Messias, mas entendiam que a lei de Moisés ainda estava em vigor e que era preciso que alguém que cresce no Messias de Israel guardasse aqueles distintivos do povo judaico, que era a circuncisão, a dieta, o judeu não podia comer sangue, não podia comer porco, não podia comer determinados alimentos, e o calendário, que seria a guarda do sábado e a guarda das festas religiosas de Israel. Circuncisão, dieta, calendário eram as três marcas do judaísmo. Então, esses judeus que se tornaram cristãos, eles entendiam que todo mundo que professasse a fé em Jesus, uma vez que Jesus era o Messias judeu, ele era filho de Abraão, ele era o filho da promessa feita aos descendentes de Abraão, deveriam se circuncidar e guardar a lei de Moisés, não somente para serem salvos, mas também para poderem ter uma vida espiritual mais profunda, para que pudessem ser pessoas cheias do Espírito Santo, por assim dizer. E os Gálatas, naturalmente, queriam ser pessoas cheias do Espírito Santo. Eu não conheço nenhum crente de verdade que não queira experimentar a plenitude do Espírito Santo de Deus. A questão é
como nós fazemos isso? E o que é exatamente ser cheio do Espírito Santo? Paulo escreveu a carta aos Gálatas para dizer para eles que o caminho da salvação não era pelas obras da lei. Não era. As obras da lei têm a ver com... Quando aqueles mestres diziam, vocês têm que guardar as obras da lei para serem salvos, eles estavam pressupondo de que havia no ser humano habilidade e capacidade de fazer o bem, mesmo que ele tenha sido atingido pelo pecado. Então, quando se fala em obras, sempre a ideia é do homem fazendo alguma coisa para merecer de Deus ou a salvação, ou o acesso à sua presença e as bênçãos espirituais. Então, obras têm a ver com a carne. Carne usada no sentido da existência humana, aquilo que eu sou, a minha humanidade. Então, quando diz assim, você tem que fazer obras da lei, está dizendo, você como pessoa, mesmo que é um pecador, você pode agradar a Deus com o seu esforço. Olhe dentro de você, reúna toda a sua disposição, toda a sua força de vontade, se esforce, que você vai conseguir, você vai cumprir, você vai agradar a Deus, você vai fazer essas coisas que Deus deseja. Então, é isso o que é viver pelas obras da lei. Você tentar agradar a Deus pelo seu próprio esforço, pela sua própria força, pela sua própria determinação e assim por diante. Você vai encontrar na Bíblia que existem dois modos de existência. Ficou feio, né? Que há dois modos de existência. Dois modos de existência. A vida na carne, que é a vida na natureza humana, que está ligada a obras, tentar fazer alguma coisa para agradar a Deus, e que caracteriza a vida do mundo, e que produz coisas contrárias àquilo que Deus deseja. Então, quem não está em Cristo está nesse modo de existência. Ele está vivendo pela sua própria força, ele está debaixo da lei, ele tenta agradar a Deus pelo que ele faz, ele não consegue e acaba caindo em pecado, e é isso que marca a vida do mundo. O outro modo de existência é o modo de vivência no Espírito Santo de Deus, onde você não procura agradar a Deus e ser salvo por alguma coisa que você faz, mas você, pela graça, recebe pela fé aquilo que Deus já fez por você. E isso é o que chamamos de vida no Espírito. O Espírito Santo comunica, ele transmite ao que tem fé em Jesus o poder da vida ressurreta de Cristo, de forma que ele pode agradar a Deus, ele pode atender às demandas de Deus, ele é livre para obedecer a Deus e vencer o pecado. É isso que o apóstolo Paulo vai ensinar aos Gálatas aqui no texto que eu li para vocês. Os Gálatas estavam, depois de ter começado bem, Paulo diz assim, vocês são insensatos, vocês começaram pela graça e agora estão querendo se aperfeiçoar pela carne. É uma passagem que está aí, bem no meio do livro. Começaram pela graça e agora estão querendo se aperfeiçoar pela carne. Muito crente é assim. Ele crê, ele é salvo pela graça, mas na hora de viver a vida cristã, ele vai viver na carne, no esforço pessoal. Ele quer fazer as coisas. Não é que ele é mal intencionado, ele apenas desconhece o Evangelho na sua plenitude. Ele ainda não entendeu o Evangelho, como eu. Eu me converti com 23 anos e os primeiros 3 anos da minha vida cristã foram uma tentativa de agradar a Deus na minha força. Eu acreditava que eu tinha que ler a Bíblia pelo menos 10 capítulos por dia, orar pelo menos 1h30 todo dia, jejuar dia sim, dia não, e quando eu não conseguia fazer isso, eu me sentia muito culpado, derrotado e assim por diante. E eu enfrentava meus pecados. Eu me converti aos 23 anos depois de uma vida de imoralidade, de vício, drogas e álcool e tudo mais. E eu queria, depois que eu conhecia Jesus, vencer tudo aquilo ali
usando todas as forças que eu tinha. E sabe aquele boneco teimoso? É um boneco de plástico, né? Que o fundo é de areia. Você dá um tapa no teimoso, ele vai e volta, né? Então, era a velha natureza em mim. Eu dava um tapa, né? Conseguia vencer, ela caía, mas eu virava as costas, ela voltava, né? Era uma luta constante e geralmente perdida. E durante 3 anos eu sofri muito com culpa, derrota, desgraça, até que um dia eu tinha que preparar um sermão para pregar. Com 3 anos eu já era pregador, e o texto era Jesus dizendo: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu disse, então tem alguma coisa errada, porque eu estou querendo conquistar essa vida por mim mesmo, quando Jesus disse que ele veio trazer essa vida. E foi aí que meus olhos se abriram para eu entender que a gente não somente é salvo pela graça, mas que a gente se santifica pela graça da mesma forma, que o processo de santificação é também pela graça, e é essa vida no Espírito. É o Espírito Santo quem nos traz o poder necessário para a gente vencer o pecado, dominar as paixões pecaminosas e andar nesse mundo de uma forma que nós podemos agradar a Deus. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. E eu vou começar primeiro com uma exposição aqui do verso 13 a 15, em que o apóstolo Paulo meio que ironiza com os Gálatas, porque os Gálatas estavam abandonando o evangelho da graça que Paulo tinha pregado e estavam querendo se santificar, se justificar diante de Deus pelas obras da lei. Aquelas 3 coisas: circuncisão, dieta e calendário. Quando fala em obra, tem a ver com algo que o homem faz, de baixo para cima. Olha o que é que Paulo diz aqui. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Que coisa maravilhosa. O Evangelho nos chama à liberdade. Nós somos livres da culpa do pecado, nós somos livres da escravidão de Satanás. Satanás não pode nos possuir, ele pode nos tentar, mas ele não pode nos possuir. Nós somos livres do mundo, nós somos livres de nós mesmos, nós somos livres do domínio do pecado sobre nós. O Evangelho nos chama para a liberdade, e essa é a verdadeira liberdade. Ao contrário de muitos que dizem assim: eu não quero ser crente agora, porque se eu for ser crente agora eu vou perder minha liberdade. Ao contrário, ele é escravo do pecado. Na hora que ele conhecer o Evangelho, ele vai ser livre, ele vai experimentar a verdadeira liberdade. Só que a gente não pode confundir a liberdade que o Evangelho nos dá com libertinagem, que é o que Paulo vai dizer em seguida. Porém, não usem da liberdade para dar ocasião à carne. Porque mesmo que nós somos salvos, a carne permanece em nós. Quando a Bíblia usa a palavra carne, nesse sentido, em contextos assim, está se referindo à nossa natureza humana. A carne, ela tem desejos. Nós somos criados com desejos, e quase todos eles são lícitos. Nós temos fome, temos sede, precisamos de descanso, queremos lazer, diversão, sexo, são desejos lícitos. O problema é que depois do pecado, esses desejos passaram a ser a razão da minha existência, em vez de Deus. E eu vivo para satisfazer esses desejos. Eu vivo para comer, beber, dormir, fazer sexo, ganhar dinheiro, ser importante, poderoso, dominar outras pessoas e viver, enfim, do jeito que eu desejo, ser autônomo, independente. O pecado transformou coisas boas que Deus fez em coisas ruins. Então, não usem a liberdade do Evangelho, Paulo está dizendo aqui aos Gálatas, para dar ocasião à carne. Porque você pode dizer assim: bom, se eu sou salvo pela graça, significa que eu posso viver de qualquer maneira, já que não é pelo que eu faço. Se não é por obras, então eu posso viver de qualquer maneira, já que é pela graça. Paulo diz: não,
A liberdade você não foi salvo pela graça, você não foi liberto do pecado para você viver de acordo com as paixões carnais. Na verdade, ele diz aqui, sejam servos uns dos outros pelo amor. Deus nos libertou da escravidão do pecado para que eu fosse servo dos meus irmãos. Ele me livrou de mim mesmo para que eu pudesse abençoar outros, para que eu pudesse amar outras pessoas, viver para outras pessoas. É isso que é o Evangelho. E é isso que as pessoas às vezes não entendem. Eles pensam que a graça do Evangelho é uma desculpa para a pessoa viver no pecado, cobiçando a mulher do próximo, cobiçando o marido da próxima, cobiçando os bens do próximo, falando mal do nome do próximo, manchando a reputação do próximo. Não, diz o apóstolo Paulo, porque, verso 14, toda lei se cumpre num só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vocês não querem guardar a lei? Pergunta o apóstolo Paulo. Está aí os mestres dizendo aí que vocês têm que guardar a lei para ser salvos. Mas a lei se resume num mandamento só. Ame o seu próximo. Porque quem ama o próximo não vai querer a mulher dele, não vai querer o marido dela, não vai querer as coisas que o próximo tem, não vai falar mal do nome dele, vai respeitar a propriedade dele, vai respeitar a autoridade dele. Todos os mandamentos se resumem nisso. Ame seu próximo como a si mesmo. É como se Paulo estivesse dizendo para os Gálatas, isso aí que esses mestres estão ensinando para vocês, isso aí é uma coisa, vocês não precisam disso. O Evangelho já libertou vocês da obrigação de vocês cumprirem a lei para a salvação. O Evangelho já libertou vocês do poder do pecado e da escravidão do pecado. Vocês são livres para servir a seus irmãos e amar os seus irmãos. E dessa forma, vocês cumprem a lei. Tudo isso que eles estão dizendo, vocês já têm. Já tem no Evangelho. Que aula, né, de Paulo para aqueles Gálatas. E hoje em dia, essa lição precisa ser ensinada vez após vez. Porque o crente, ele entende que ele é salvo pela graça, mas na hora dele se santificar, na hora dele viver a vida cristã na família, no trabalho, no casamento, na escola, ele vive na carne, no poder da carne. E ele esquece esses recursos extraordinários que Deus nos deu através da presença do seu Espírito Santo em nós. Porque é o Espírito que nos capacita a viver a vida de Jesus, a vida vitoriosa, essa vida que os Gálatas queriam, mas que estavam procurando da maneira errada. Ame o próximo. Agora, ele diz no verso 15, se vocês estão se mordendo e devorando uns aos outros, cuidado que não sejam mutuamente destruídos. Está ironizando, né? Porque ele dizia, olha para vocês estão aí em brigas e conflitos, os falsos mestres chegaram aí, estão distribuindo ou plantando a discórdia entre vocês, há disputas, há dissensões entre vocês, cuidado aí, vocês vão acabar se destruindo uns aos outros. Em outras palavras, Paulo está dizendo, e o que é que está dando? Está dando certo para vocês tentarem agradar a Deus no poder da carne? Está dando certo? E essas brigas aí entre vocês, na igreja, na família, entre irmãos, no trabalho, com os amigos, né? Está dando certo? Está funcionando? Cuidado, gente, para vocês não se destruírem, né? Diz o apóstolo Paulo com ironia aqui, porque de fato, quando você tenta agradar a Deus na sua própria força, obedecendo aos mandamentos, você só vai encontrar pecado, decepção, tristeza no coração, porque a lei de Deus, ela nunca foi dada para salvar ninguém. A lei, na verdade, ela estimula o pecado. Paulo diz aqui em Romanos, eu não conheceria a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobiçarás. Está igual aquela freira numa escola católica, que terminou a aula de religião, ela diz para as crianças, né? Vocês estão indo para casa agora não leiam o livro de Cantares de Salomão, porque é um livro erótico, é um livro erótico que tem na Bíblia, vocês não vão ler esse livro, tá certo?
Não precisa dizer o que é que as crianças foram ler em casa, não é? Óbvio. A lei provoca o pecado. Quando vem um mandamento, você não estava nem pensando em fazer aquilo, mas de repente vem a lei dizendo, não faça. E o mandamento não me dá força para obedecer, mas ele desperta o desejo de desobedecer. Então, os 10 mandamentos, eles nunca foram dados para salvar. Eles foram dados para mostrar que você é um pecador. E que você não consegue obedecer a Deus. E que você não consegue agradar a Deus na sua própria força. Essa era a lição que os Gálatas tinham que aprender. E agora? Paulo diz, eu tenho um caminho melhor. Verso 16, digo porém, o porém aí, né, introduz a oração adversativa, ele faz o contraste. Porém, é como se ele dissesse, porém, eu digo a vocês que tem um caminho melhor. E que caminho é esse? Andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. A palavra concupiscência quer dizer os maus desejos. Se vocês andarem no Espírito, Paulo está dizendo aos Gálatas, vocês jamais satisfarão os desejos carnais que habitam no coração de vocês. Gente, que promessa extraordinária. Já pensou? Quando eu olho para essa promessa aqui, eu vejo como o padrão cristão de vida é elevado. A gente está acostumado a viver um subpadrão cristão de ética, de moral e de comportamento. Ele está dizendo que se a gente andar no Espírito, a jamais vai cumprir os desejos da carne. Você conhece esse tipo de vida? Eu de vez em quando ouço alguém, especialmente quando é no culto, aquele momento de confissão de pecado, ao irmãozinho ou a irmãzinha vai orar e diz assim, ó Deus, perdoa, porque eu peco todo momento, por pensamento, palavra, por obra. Espera aí, minha irmã. Como assim você peca a todo instante por pensamento, palavra e obra? Tu não pode ser crente, não é? Está dizendo aqui, se andar no Espírito, jamais vai satisfazer a concupiscência da carne, e a irmã fica pecando pensamento, palavras e obras o tempo todo. Tem alguma coisa errada, não tem? Quando eu fui estudar na África do Sul, minha esposa e eu fizemos uma viagem saindo lá da cidade onde nós estávamos, no centro da África do Sul, para a cidade do Cabo, que é o extremo mais sul do continente africano. Cidade maravilhosa, cidade do Cabo. Bem no extremo onde o continente termina, é muito bonito. E de lá a gente subiu pela costa do Oceano Índico e entrou para o centro da África e voltamos, uma viagem de umas 2 ou 3 semanas, maravilhosa. A África do Sul é um país muito bonito, maravilhoso. E aí, quando nós chegamos, os amigos querendo saber, não é? Os colegas lá da universidade querendo saber como foi a viagem, se foi bom e tudo. E um perguntou que a gente tinha ido de carro, né? E perguntaram se o carro tinha dado problemas. E eu respondi a verdade. Eu disse, olha, teve um pneu furado em 5.000 quilômetros. Mas o que é um pneu furado em 5.000 quilômetros? Agora, meu irmão, se o seu pneu fura a cada 50 metros, tem alguma coisa errada na sua vida. Com certeza. A vida do crente não pode ser marcada pelo pecado. Pecado é acidente. Se ele vive uma vida de pecado, marcada pelo pecado, ele está vivendo na carne, debaixo da lei, lutando com suas próprias forças, e ele não vence. Agora, se você anda no Espírito, Paulo diz aqui, você não vai cumprir o desejo da carne. Você não vai fazer aquilo que o seu coração pecaminoso deseja. Eu não estou aqui ensinando perfeccionismo. Eu estou só dizendo que nós estamos acostumados a um padrão de vida cristã muito abaixo daquele que o Novo Testamento oferece. Porque a gente não sabe o que é andar no Espírito. A gente não pratica a vida no Espírito.
Como eu disse, todo mundo quer ser cheio do Espírito Santo, mas tem muita confusão a respeito, não é? Afinal, o que é ser cheio do Espírito Santo? Tem gente que confunde com experiência, com emoção, com manifestação carismática, sonho, visão, profecia, línguas e tudo. Paulo está falando de uma coisa, não está falando de nenhuma dessas coisas aqui. Ele está falando da vida diária, do dia a dia, do feijão com arroz, do crente, no chão da fábrica, lá no serviço dele, da doméstica, da dona de casa, do professor na sala de aula. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo para isso. Não é só para quando a gente se reúne, não. Nós queremos viver o dia todo. E como é que a gente faz? Então nós já aprendemos que existem 2 modos de existência. Ou você está vivendo na carne, e portanto debaixo da lei, e portanto escravo do pecado, que é a vida do mundo, ou você aprende a viver no Espírito. E aí você não vai mais cumprir a concupiscência ou os maus desejos da carne. Por que que andar no Espírito é necessário? Para que eu não cumpra esses desejos da carne. Será que o pecado me aleijou de tal maneira que eu não tenho mais livre-arbítrio, que eu não tenho mais força de vontade para dizer não para o pecado e o bem para Deus e sim para as coisas de Deus? Olha a resposta de Paulo. Por que que eu preciso do Espírito? Verso 17. Porque a carne luta contra o Espírito. E o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que você não faça o que seja do seu querer. Ou seja, o seu querer não é livre, ou ele é debaixo, ou ele está influenciado pela carne, ou ele está influenciado pelo Espírito. Depois da queda, como disse Martinho Lutero, o homem é uma besta, ou montado pelo diabo, ou montado por Deus. Mas não tem meio termo, não. Não há neutralidade. Ou você é guiado pelo Espírito, ou você é guiado pela carne. Você não faz o que você quer. Lembra lá de Paulo falando em Romanos capítulo 7? Eu sei o que é o bem. Eu quero fazer o bem, mas eu não posso, eu não consigo. O mal que não quero, esse eu faço. A sua vontade não é mais livre. Dentro de você, você tem, segundo Paulo diz aqui, o que ele chama de carne, a nossa natureza humana tingida, manchada pelo pecado, que só entende o caminho de fazer alguma coisa para receber em troca obras. E por outro, Deus nos deu o Espírito Santo. Deus, quando Ele mandou o Espírito Santo para os nossos corações, Ele não tirou a carne e só deixou o Espírito Santo. Ele mandou o Espírito Santo ao lado da carne. Então, dentro de você, esses 2 poderes estão atuando. E eles estão em guerra. Paulo escolheu essa palavra cuidadosamente. A carne milita. Essa é uma palavra tirada da linguagem militar. Militar significa fazer guerra. A carne é como um guerreiro, um soldado armado dentro de você, que quer tomar domínio da sua vida. Ele quer tomar o domínio completo. E a carne vai usar o instrumento, a arma que você der, aquilo que você vê no celular, aquela série que você está assistindo, aquela mulher que você fica olhando na rua passando, aquele homem que você fica cobiçando, a carne pega essas armas e ela luta para tomar domínio na sua vida. É um soldado em guerra. A carne milita, faz guerra contra o Espírito Santo. Porque aqui não tem possibilidade de acordo, são 2 princípios opostos. A carne não está sujeita à lei de Deus e nem na verdade pode estar. Por isso Paulo diz em Romanos 8, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não podem agradar a Deus. Há esse conflito aqui.
são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas o fato de que existe um conflito não quer dizer que existe uma derrota. O conflito existe e ele vai existir até o dia que Jesus voltar. Até o dia em que nossos corpos forem transformados e nós ganharmos corpos imortais, incorruptíveis, eternos, onde o pecado não mais habita. Até lá, nós enfrentaremos essa luta até o último segundo da nossa existência aqui nesse mundo. A carne dentro de nós, lutando para ter controle da nossa vida, para que nós obedeçamos às suas paixões e os seus desejos. Mas, olha a esperança que Paulo nos dá aí no verso 18. Se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Aqui ele está, mais uma vez, colocando o contraste desses dois princípios. Viver debaixo da lei é viver tentando agradar a Deus pela sua própria força. Você não vai conseguir, você vai fracassar, você vai se sentir desesperado, culpado, vai pensar em abandonar o Evangelho, você vai dizer que não funciona e que não é verdade. Eu sei de pessoas assim, que disseram, não funciona. Eu tentei, eu aceitei Jesus, tentei viver uma vida santa, mas simplesmente não consegui. Não funciona. Pode funcionar com outros, mas não funciona comigo. Querido, você nunca entendeu o Evangelho. Você tentou viver o Evangelho na sua própria força, na força do seu braço, da sua carne. O resultado é que você se coloca debaixo da lei. Na hora que você quer agradar a Deus para ser salvo, fazendo alguma coisa, Deus diz, você quer? Então vamos lá. Não terás outros deuses diante de mim. Quem é que ocupa seu pensamento? A maior parte do dia, sou eu? Ou é o namorado, a namorada, a moto, o carro, o trabalho, o emprego, o amigo, o hobby? Quem é que ocupa a maior parte do tempo da tua vida? Então já quebrou o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. São mandamentos relacionados com a necessidade de você cultuar a Deus e servir a Deus da maneira como Deus revela. Você serve a Deus como Deus revelou? Você o adora em espírito e em verdade? Você toma o nome de Deus em vão? Como é que eu tomo o nome de Deus em vão? Você estava lá na igreja cantando, tudo entregarei. E não entrega um conto para ajudar em missões. Está tomando o nome de Deus em vão, ou não? Honra teu pai e tua mãe. Não vou nem entrar em detalhes, né? Não mentirás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não adulterarás, não cobiçarás coisa alguma do teu próximo. A lei, você quer servir a Deus na carne? Você nunca vai conseguir. Você nunca vai conseguir. Quando eu era evangelista aqui no interior de Pernambuco, cidade de Gamileira, eu evangelizei a cidade ali. Às vezes as pessoas pensam que eu sempre fui teólogo de gabinete, né? Eu fui evangelista no interior de Pernambuco, dos plantadores de cana aqui em Olinda, jovens lá na cidade de Ouro Preto, no bairro de Ouro Preto e Olinda. E lá em Gamileira, eu entrava ia de casa em casa distribuindo folheto, pastor. Era muito católica a cidade, né? Aí de vez em quando uma pessoa me chamava para entrar, para eu compartilhar um pouco mais do Evangelho, e eu começava a falar dizendo, olha, você é pecador, você precisa do Evangelho de Cristo. A pessoa dizia, pastor, eu sei que sou pecador, mas o senhor precisa ver meu vizinho é muito pior do que eu, bate na mulher, chega bêbado em casa, né? Eu sou pecador, mas ele é muito pior. Eu dizia, tá bom, o senhor tem uma Bíblia aí, católica? Porque se eu dissesse, minha Bíblia, ele dizia, não, mas sua Bíblia é Bíblia protestante. Eu dizia, me dê sua Bíblia é católica, que é igualzinha, né? Me dá sua Bíblia aí. Vamos ler os 10 mandamentos aqui, e vamos ler como Jesus ensinou. Não adulterarás, quer dizer, quem olhar para uma mulher com intenção impura, o coração já adulterou com ela. Não matarás, quer dizer, se você chegar para o seu irmão e disser tolo, você já quebrou esse mandamento. Então vamos ler assim.
Chegava no 5º mandamento, ele já estava quieto. Já não. É verdade, quebrei tudo. É por isso que o senhor precisa de Cristo. Se você vive na carne, você está debaixo da lei e na obrigação de cumprir toda a lei e não vai receber ajuda, porque a lei não ajuda ninguém. A lei não ajuda ninguém. Mas, se sois guiados pelo Espírito, estou no verso 18, se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Quer dizer, vocês não têm a obrigação de cumprir os requerimentos da lei na sua própria força. É essa a liberdade do Evangelho. E é para isso que o Espírito Santo nos foi dado. Para que não fique dúvida do que é que Paulo está falando aqui, do verso 19 até o verso 23, ele faz uma comparação de como é a vida de quem anda na carne e de quem anda no Espírito. Ele começa falando de quem anda no Espírito, na carne. Quem tenta viver na força do seu braço, da sua vontade, na sua determinação, para merecer alguma coisa de Deus, olha o que é que vai brotar da vida dele. Verso 19 em diante. Ora, as obras da carne são conhecidas. As obras da carne. O que é que a carne produz? Tá, você quer produzir alguma coisa por você mesmo. Quais são as obras da carne? O que é que ela produz? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias. Para pastor, é muito já, nada? E coisas semelhantes a essas, tem muito mais, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Quando uma pessoa está vivendo na carne, tentando agradar a Deus, isso pode ser um crente, que se declara crente, e ele está tentando agradar a Deus pela sua própria força, mesmo que ele tenha uma capa de piedade, ele parece religioso, mas o que vai aparecer na vida dele são essas coisas aqui. Porque é isso que a carne produz. Ela não produz nada bom, nada. São obras da carne, coisas que ela produz. São cerca de 15 que nós podemos dividir em 3 ou 4 categorias para a gente entender. Primeiro, as obras da carne têm a ver com a sexualidade. Os 3 primeiros têm a ver com sexo. Prostituição, impureza, que é a palavra grega porneia, de onde vem pornografia. Lascívia, que é o desejo erótico, o desejo sensual indevido. Então, os 3 primeiros já são na área da sexualidade. Na verdade, o Novo Testamento tem uma série de listas de pecado. E quase todas elas começam com pecados na área sexual. E a gente compreende isso, porque a sexualidade tem a ver com o que somos, nos define. Deus criou macho e fêmea, e juntou os dois, e são os dois uma só carne, protegeu aquela união, e aquilo que Deus ajuntou, o homem não separe. Então é natural que o pecado ele venha primeiro nessa área, produzindo prostituição, sexo fora do casamento e por dinheiro, porneia, toda forma de impureza sexual, fornicação, que é o casamento de a relação sexual de pessoas não casadas, fornicação, adultério, que é relação sexual fora do casamento, e uma série de outras coisas, não é? Mas vai por aí. Então, primeira categoria, essa daqui. Depois, na área de relacionamento, olha o que é que a carne faz na área de relacionamentos. Ele diz aí, antes disso, pecados ou problemas na área de religião.
depois de falar prostituição, impureza, lascívia, veja o verso 20, idolatria e feitiçaria. O que espero, de uma vez por todas, ajuda a gente a se livrar daquela ideia de que os índios que estão lá no meio do mato, nunca ouviram falar de Deus, mas que adora o sol, a lua, a pedra, o pau, os animais, e que praticam artes mágicas, consultam os espíritos, eles fazem isso porque são sinceros e inocentes. Paulo está dizendo que é obra da carne. Feitiçaria, idolatria, é coisa da carne, é produto do homem, não é de Deus. Então, toda religião idólatra e toda religião que mexe com o oculto é da carne, não procede do Espírito Santo de Deus. Não tem isso de religião inocente não, só tem uma religião certa. E é aquela que nos foi ensinada pelo Senhor Jesus no Evangelho. Todas as outras são fruto da carne, da força do homem, da tentativa do homem de criar um Deus à sua imagem e semelhança. Idolatria e feitiçaria, está aqui, na relação das obras da carne. Aí vem relacionamentos. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções e invejas. Tudo tem a ver com a área de relacionamento. Briga. Se você vive na carne, quer agradar a Deus pelo seu próprio esforço, vai ter briga, porque vai ter concorrência. Eu sou mais santo que tu, oro mais do que tu, jejuo mais do que tu. Eu li mais John MacArthur do que tu. Assisto mais vídeo do pastor Augusto Nicodemo do que tu. Carne, comparação, não é isso? Aí, as comparações, a gente se mede, quer ser melhor do que o outro, e aí dá briga, briga pelo poder, briga por espaço dentro da igreja. Isso é obra da carne. Obra da carne. E ele termina aqui com duas que ninguém quase não fala, né? Bebedices e glutonaria. Beber demais e comer demais. Eu sei que tem gente que tem problema funcional de hormônio, né? Que eu sei que tem gente que tem um apetite gigantesco, mas existe um pecado chamado glutonaria, que é você comer mais do que você deve. Não é? Existe isso, é pecado, sim. E eu sei que Paulo deve estar pensando naquelas orgias que havia na época do Império Romano, quando as pessoas se empanturravam de comida. Tem até a história de dois que estavam lá, comeram, que chega, estava assim, um em cima do outro assim, né, vomitando já, um virou para o outro e diz assim, rapaz, ainda estou com fome. A outro disse assim, mete o dedo na garganta e vomita. Aí o outro disse, tu acha que se coubesse o dedo, ele não já tinha botado na coxinha? Se coubesse o dedo, tinha botado na coxinha, né? Pois é, tem gente assim. Pois é, obra da carne. Não faz mal a gente comer uma comida gostosa, boa, mas com moderação. A Bíblia em si, né, isso aqui eu vou dar minha opinião, vocês vão seguir o que o pastor de vocês ensina. Na minha avaliação, a Bíblia não proíbe o vinho, por exemplo, mas proíbe que você beba demais, e que beba com escândalo, e que beba para trazer prejuízo para o Evangelho. Isso a Bíblia proíbe. Então, é a bebedeira, junto com a glitonaria, proibido também, é obra da carne. E ele diz aqui, e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais, presta atenção aqui, eu declaro, como já outrora vos preveni, quando Paulo esteve lá a primeira vez, Paulo já tinha falado sobre isso, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Herdar o reino de Deus é a mesma coisa de ir para o céu. Não vai entrar no céu quem pratica essas coisas. E a palavra praticar foi escolhida de propósito, porque pode acontecer que um crente verdadeiro, que aprendeu a andar no Espírito, por falta de vigilância, por falta de cuidado, de repente,
ele deu uma olhada ou teve um desejo impuro por uma pessoa que não é o marido nem a esposa dele ou dela. Pode acontecer. Deixou de ser crente? Não. Vai para o inferno? Não. Se arrependeu, confessou? Não. Paulo está dizendo que os que praticam essas coisas não entrarão no reino de Deus. Agora, se sua vida é marcada pela impureza, pela imoralidade, prostituição, adultério, bebedice, glutonaria, você é uma pessoa mentirosa, você é uma pessoa que é idólatra, você é uma pessoa que é gananciosa e egoísta, aí você não é salvo. Porque lembra, a liberdade, não foi assim que Paulo começou? Vocês foram chamados à liberdade dessas coisas. Vocês não são obrigados a praticar mais esse tipo de coisa. O Evangelho libertou vocês, pelo poder do Espírito Santo. Quem pratica esse tipo de coisa, não vai entrar no reino de Deus, não vai ser salvo. Mas, agora vem que bênção, né? Verso 22. Em contraste, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não tem lei. Primeira diferença é que Paulo, quando falou da carne, disse obras da carne. Mas quando ele fala do Espírito, ele diz o fruto do Espírito. A diferença pode ser explicada da seguinte maneira: obras, como eu já tenho dito desde o começo, tem a ver com aquilo que a gente faz. Então, quando Paulo está querendo explicar o que é que acontece quando alguém está vivendo na carne, ele usa a palavra obras. Você tenta agradar a Deus e as obras que você vai praticar são essas. Porque você está debaixo de uma lei que você nunca vai conseguir cumprir e que excita você a fazer o pecado. Mas quando se trata da vida do Espírito, não é você que faz, é o Espírito. Por isso que não é obra, a obra do Espírito, mas é o fruto do Espírito que ele produz na sua vida. Graciosamente ele produz essas coisas maravilhosas. Está no singular, porque esses frutos, eles estão todos ligados entre si pelo primeiro. Primeiro é o amor, e Paulo já tinha dito que o amor é o cumprimento da lei. Então, por exemplo, ele diz, o fruto do Espírito é amor, alegria. O que é alegria? É o amor em contentamento. Paz, o que é paz? É o amor em repouso. Longanimidade é o amor em espera. Então você pode passar por tudo isso e ver a relação de cada uma dessas virtudes com o amor. Então, na verdade, é um fruto só. É o amor, mas ele é multifacetado, é como aquelas frutas que têm gomos. Eu gosto de abrir, às vezes, uma tangerina, né? Aquela amarelinha gostosa, a gente chama de mandarina, lá na Holanda, minha esposa é holandesa, e lá eles têm uma desse tamanho aqui, uma casca grossa, você tira, e são gomos gostosos, suculentos, mas é uma fruta só. O fruto do Espírito na vida do crente, olha só, amor, alegria, paz, alegria. Quando menos a gente espera, e quando menos a gente tem razão de estar alegre, de repente essa alegria sobrenatural, em Cristo, em Deus, esperança, paz, quando o mundo está em guerra ao nosso redor, aquela paz que ultrapassa todo o entendimento, Filipenses capítulo 4. Paciência, a palavra longânimo, significa alguém que tem um fôlego longo, alguém que fecha e aguenta. Né? Longânimo, benigno e bondoso, são muito parecidos. Fidelidade, alguém que cumpre sua palavra, que é confiável. Manso, a mansidão, fruto do Espírito. Não quer dizer que o crente é passivo, porque quando é necessário, ele se levanta como um leão para enfrentar os inimigos do Evangelho e para combater o erro. Mas ele é manso como Jesus era, quando precisava.
Domínio próprio. Uma palavra, aqui são duas palavras, né? Na língua grega é uma palavra só, enkrateia, que quer dizer poder sobre o eu. Que definição linda de domínio próprio. Você tem poder sobre você mesmo, para controlar suas emoções, como você faz todo dia, né? Quando você vai daqui para o trabalho e aquele cara corta você, tranca você, aí você, oh Senhor, abençoe esse irmão, glória a Deus. Não é assim que você faz todo dia? Não! Oh! Não é isso não? Tem uns irmãos que precisam crescer nessa área, né? Quando eles entram no carro, quando o pastor estava estudando no Seminário do Norte aqui, né? Estou fazendo 43 anos de pastorado esse ano. Então faz 45 anos que eu comecei a estudar teologia e a gente tinha a hora a gente chamava de baba, né? Que era o futebol. Terminava as aulas e no final da tarde o pessoal ia para quadra para bater aquela pelada, né? Aquele jogo, era uma delícia. E era interessante você ver aqueles irmãos, os seminários santarrão, né? Na sala de aula, né? Sabia mais do que todo mundo, santo mesmo e tudo mais, entrava no campo, aí começava, né? Xingamento, pancada, tapa, murro, briga, né? Então o cara se transformava no campo de futebol. Como tem gente que se transforma no trânsito também, não é? Domínio próprio é fruto do Espírito. É você se controlar no trânsito, no futebol, nas brincadeiras, saber o que dizer, o que não dizer. Tudo isso é fruto do Espírito. A gente não consegue se controlar. Eu sei que tem gente que quer se controlar, mas ela não consegue. Está acima da sua capacidade, porque você está querendo fazer isso na carne. Você nunca vai conseguir. Mas o fruto do Espírito é domínio próprio. Gente, olhando isso aqui, eu estou convencido de que é preciso mais poder espiritual para você viver essas coisas aqui, do que para expulsar demônio, quebrar maldições, profetizar, falar em línguas, ter visões e revelações. Porque Jesus disse que no dia do juízo, muitos vão dizer que fizeram isso. Senhor, no teu nome expelimos demônio, curamos muita gente. Jesus disse, nunca conheci vocês. Eu acho que o Brasil precisa muito mais disso aqui, não é? Do que uma manifestação extraordinária, assim, de coisas, né? Visões, revelações, e de repente as pessoas continuam do mesmo jeito. O Brasil não muda, somos 1/3 da população brasileira de evangélicos. Entra presidente, sai presidente, é a mesma coisa, jeitinho brasileiro, corrupção. O que a gente precisa é isso aqui, é esse enchimento aqui. É isso aqui que vai mudar seu casamento, sua vida no trabalho, a vida da igreja, as suas amizades e a maneira como você vive nesse mundo. Paulo termina aqui dizendo o seguinte, 3 coisas que eu vou terminar aqui. Primeiro, ele está dizendo que a base para você viver essa vida no Espírito, que é possível, você tem o Espírito Santo. O problema é que você está vivendo na carne, mas o Espírito de Deus está em você. Você tem que aprender a viver no Espírito. É um outro modo de existência que você tem que aprender a fazer. Veja só o que ele diz aqui, no verso 24. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Ser de Cristo e andar no Espírito é a mesma coisa aqui. Se você é de Cristo, então a sua natureza carnal, ela já foi crucificada há 2000 anos atrás. Quando Cristo foi pendurado naquela cruz, você foi também. Na cruz da direita tinha um ladrão, na cruz da esquerda tinha outro ladrão, e na do meio tinha milhões e bilhões.
Porque Cristo estava levando, Ele estava me representando, estava representando você. A minha velha natureza foi crucificada com Cristo há 2000 anos atrás. E você pergunta, mas se isso foi há 2000 anos atrás, como é que eu hoje, 2000 anos depois, eu consigo viver os efeitos disso aí? É o Espírito Santo. É para isso que ele foi dado à igreja. Ele comunica os benefícios que Cristo conquistou para nós na cruz e na ressurreição. Então, o poder da cruz para dizer não ao pecado e o poder da ressurreição para viver para Deus, o Espírito nos comunica isso, ele nos transmite isso diariamente. De maneira que nós, agora volto para o verso 16, andando no Espírito, nós não cumprimos o desejo da carne, porque o Espírito nos transmite a vitória de Cristo, na cruz e na ressurreição. Quando os crentes ignoram isso, eles vivem uma vida cristã subnutrida. Eu vi uma história, pastor, quando teve a corrida para o ouro na Austrália, isso é fato. Teve a corrida, descobriram o ouro na Austrália. Aí muita gente, de todas as partes do mundo, foi garimpar ouro na Austrália. Aí tinha esse cidadão que morava nos Estados Unidos, vendeu tudo que tinha, comprou uma passagem, atravessou o oceano, foi na Austrália, depois de 5 anos, perdeu tudo que tinha, não achou uma pepita de ouro. Perdeu tudo. Só restava dinheiro, ele foi para o porto, queria voltar para casa, só restava dinheiro para comprar a passagem do navio. E ele ficou preocupado, porque a viagem era de 1 mês, ele ia comer o quê? Então, com o dinheirinho que sobrou, ele comprou uma banda de queijo e uns pães, uns biscoitos, alguma coisa. Embarcou. E com ele, dezenas de outras pessoas. À medida que a viagem prosseguia, ele todo dia ia lá, cortava aquela fatia bem fininha de queijo, né? Todo dia, para render. Cortava, pegava um pedaço de biscoito, bolacha, comia. No dia seguinte a mesma coisa, até que a bolacha e o biscoito e o queijo acabou. Mas o que deixava ele mais assim é que ele passava na frente do restaurante do navio e os passageiros estavam lá comendo, né, comida do bom e do melhor, e ele com aquela fome, o estômago roncando. Aí ele resolveu se trancar na cabina dele para morrer. Aí o capitão sentiu a falta dele, foi lá, bateu na porta. Aí disse, moço, estou sentindo sua falta, está tudo bem com o senhor? Ah, capitão, o senhor não sabe, minha vida é uma miséria. Olha, eu gastei tudo que tinha, dei toda a minha vida, todo o meu esforço, nunca consegui nada, e agora voltando para casa, nem comida mais eu tenho, acabou minha bolacha, meu biscoito. O capitão deu uma risada e disse, o senhor não sabia que as refeições estavam incluídas no preço da passagem? Tem muito crente assim, eles não têm ideia do que é que está incluído na passagem. Eles não compreendem o que é que Cristo fez na cruz e na ressurreição. Por isso, mesmo crendo que Jesus morreu pelos seus pecados e que Cristo ressuscitou dos mortos, eles continuam a viver como antes, a viver a vida na carne, a querer agradar a Deus pelo seu próprio esforço. Quando Deus já nos deu tudo o que nós precisamos mediante o seu Espírito que habita em nós. Paulo diz no verso 25, ele termina aqui dando uma chamada nos Gálatas, uma chamada à coerência. Se vivemos no Espírito, ou seja, se o nosso modo de existência é no Espírito, se Deus nos deu o seu Espírito, andemos também no Espírito. Transforme em prática aquilo que você diz. Você vem para a igreja, eu estava vendo os cânticos, e foram escolhidos cânticos, muitos deles sobre o Espírito, muito bonitos. A gente canta isso aqui, mas vamos viver isso durante a semana. Eu preparo essa casa para ser ela tua, Senhor Jesus. A última dizia mais ou menos isso, mas é só aqui? Ou vai ser amanhã, depois, quinta, sexta, sábado?
Então, se nós dizemos que vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É um chamado à coerência, né? É interessante que aqui você vê como o cristianismo é diferente de todas as outras religiões. Nas outras religiões, você primeiro se esforça e Deus diz: agora você é meu filho. Agora você é meu filho. No cristianismo, primeiro Deus nos diz: você é meu filho, agora viva de acordo com isso. Primeiro Ele nos salva, e depois Ele diz: ande como alguém salvo. Nas outras religiões, você primeiro procura se salvar, e no final é que vem o veredito: agora você está salvo. A religião das obras, da carne, do mundo, e a religião da graça, do Espírito Santo, do poder e da liberdade. Qual dos dois você está vivendo? Qual dos dois você quer experimentar? Deus já nos deu o seu Espírito Santo. Ele quer que você entenda isso, que você é santificado pela graça, pelo poder do Espírito Santo, da mesma maneira que você foi salvo. É graça do começo ao fim. Isso não significa libertinagem, Paulo já disse aqui, mas significa poder para servir a Deus e servir aos irmãos, mediante o poder do Espírito Santo. Você não queria orar comigo nessa noite e dizer: Deus, eu quero compreender mais isso. Talvez eu tenha vivido minha vida toda tentando agradar o Senhor, mas na minha própria força. Mas eu quero aprender a viver no Espírito. Eu quero aprender a caminhar no Espírito, no dia a dia. Vamos orar?